pergunta aqui lá da Rádio TV Chavante, um jogo em que o Brasil veio com muitos problemas, né? E o time teve essa aplicação tática, sustentação defensiva, buscando sempre o gol também adversário. Como tu conseguisses, tão rapidamente, já com esse monte de lesões, armar justamente uma equipe para segurar o Internacional aqui no Beira-Rio? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, cara, não posso ser diferente, é o mérito total dos atletas. Falei para eles na oração final, eles foram fiel o tempo todo em tudo que a gente pediu, e isso é muito importante. Eu sempre falo que o segredo do treinador é ele passar a ideia para os jogadores, eles terem convicção e comprar a ideia. Foi o que eles fizeram hoje aqui. Mesmo no momento que a gente tomou um gol, a gente veio com uma estratégia de jogar uma forma mais reativa, fechar o corredor central principalmente, essa bola não entrar por dentro. E a gente estava muito bem, eu acho que com esse plano de jogo no primeiro tempo, a gente até teve umas 2 escapadas, que a gente teve a oportunidade de chegar com muita força no último terço do campo, uma com o Paulo Vitor, inclusive cara a cara com o goleiro, né? Ele driblou e tomou a decisão de não finalizar. E o Inter não tinha chegado nenhuma vez, né? Um chute do Maurício de fora, uma bola que foi de fora também, que o Marcelo rebateu, mas o cara estava impedido. E até o momento, aos 43, 44, eles não tinham chegado, e aí nós tomamos a infelicidade de tomar um gol. Onde a gente foi para o intervalo, eu passei isso para eles, eu acho que a gente fez a estratégia e o time cumpriu muito bem o primeiro tempo. Infelizmente nós tomamos o gol, sofremos o gol no final, mas a gente teria que voltar para o segundo tempo com a mesma ideia, porque a gente estudou também muito o adversário, a gente sabe que o Inter joga marcando muito alto, a primeira linha do Inter, ela deixa muita profundidade, então ela deixa muito espaço, que principalmente com o Luizinho e Paulo Vitor a gente ia aproveitar isso. E foi o que aconteceu, e no segundo tempo a gente manteve, né? Mesmo perdendo o jogo, a gente conseguiu continuar de uma forma mais reativa, um bloco um pouco mais baixo, fechando o corredor central, dobrando os lados do campo. E graças a Deus a gente foi premiado nas transições, a gente foi muito feliz. E eu acho que a gente teve até a oportunidade de ganhar o jogo até. Claro que o Inter teve um volume maior, mas a gente já saberia isso, principalmente na construção e iniciação. Mas, como eu falei, eu acho que todos os jogadores cumpriram muito bem, da forma defensiva, né, muito organizado, na forma ofensiva, a estratégia da forma reativa para explorar a profundidade, exploraram muito bem. Tivemos uma final na última bola com o Rafael, né, Castro quase cabeceou e fez o gol, a bola até bateu no zagueiro deles. Mas, assim, muito feliz pelo resultado, repito, mérito total de todos os atletas que foram fiel à nossa estratégia hoje. E agora já é pensar no próximo domingo, né? A gente já tem também mais o Thiago, perdemos o Thiago, então nós estamos com muita dificuldade. E é manter o pé no chão, trabalhar muito. Eu acho que fazia muitos anos que o Brasil não conseguiu um empate aqui no Beira-Rio. E nós jogamos contra uma equipe de Libertadores, cara. Então a gente tem que valorizar muito esse ponto. O nosso torcedor ficou muito feliz. A gente fica muito feliz quando a gente vem num jogo desse tão difícil, com o nosso torcedor acompanhando e eles ficam fazendo essa festa que eles fizeram no final do jogo. Isso é gratificante. E a gente precisa muito do nosso torcedor no domingo, no Bento Freitas novamente, para empurrar esse time. Repito, nós estamos com muito problema sim, mas todos os jogadores estão entrando, estão dando o seu máximo, cara, e domingo eu tenho certeza que a gente vai fazer um jogo competitivo, e uma vitória nos coloca muito forte para brigar até por uma classificação, né? Então é isso que a gente vai trabalhar, e esperamos, contamos com o apoio de todo o nosso torcedor no domingo. Eu sei que o momento é de comemoração, claro, mas a cabeça do treinador fica fervendo já. Eu aposto que lá para as 2, 3 da manhã, 4 da manhã, quando estiver chegando em Pelotas, já vai começar a pensar no próximo adversário. E aí tu falaste agora na questão do Thiago, né? Tem a situação do João Anderson, do próprio Bruno Paulo. Claro que para o jogo do Ipiranga fica praticamente impossível, mas na semana que vem já tem um Glória pela Copa do Brasil. Tem como o Brasil fazer uma força-tarefa, de repente tentar trazer mais um atacante para te colocar à disposição já para a próxima quarta-feira? Cara, eu acho que é muito difícil. A gente está procurando, tá? A gente está procurando também um volante, porque o Juan provavelmente está fora da competição. Só que a gente também não pode atropelar as coisas, entendeu? Então não adianta trazer por trazer. Os jogadores que estão bem hoje estão empregados, então é difícil tirar dos clubes. Trazer um jogador parado, em uma semana ele não vai ritmar e condicionar para jogar. Então, às vezes é melhor apostar até no menino, se precisar, se necessitar. Então é isso que a gente está fazendo. Claro que se aparecer algo no mercado interessante, a gente vai tentar trazer. Senão a gente vai trabalhar com o que tem aqui. O jogo de domingo é muito importante, o de quarta-feira que vem contra o Glória mais ainda, até pela questão de orçamento, né, cara, para esse processo de reconstrução do clube, de credibilidade.
Mas, assim, a gente vai pensar primeiro no Ipiranga, com muita calma, né? Isso que tu falou, já estou pensando, já quando o juiz apita, a gente já fica imaginando e estudando para o próximo jogo. A questão de dormir é só de manhã, não foge muito pela adrenalina, mas a gente já está pensando primeiramente no Ipiranga, né? Tentar organizar alguma equipe competitiva para o jogo de domingo, para tentar buscar esse resultado positivo, e depois a gente pensa em Vacaria, no Glória, que também será um jogo muito difícil também e um jogo muito importante. O Thales Machado, da Rádio Brapel. Gerson, apesar de todos os desfalques, o Brasil conseguiu sustentar um ponto fundamental na sequência da competição. Por onde tu acreditas que passou essa atuação e o ponto conquistado de hoje? Primeira coisa, trabalho. Quando a gente fala aqui que a gente está trabalhando muito e não é da boca para fora, não estou falando de comissão técnica, estou falando principalmente de atletas. Esse grupo aí comprou a ideia do Brasil, a gente não pode esquecer isso. Então a gente trabalha muito, o ponto ficou em cima da organização. Eu acho que a gente foi muito organizado hoje, a nossa estratégia deu certo. E como eu falei, o mérito é todo do atleta, dos atletas, porque eles compraram a ideia. A gente passou ontem no treino, mais ou menos, para eles, hoje na palestra, a gente mostrou o vídeo do adversário, a gente estudou o adversário, a gente sabia que o adversário dava muita profundidade, porque a primeira linha trabalha quase no meio campo, então nós tínhamos que explorar isso, e graças a Deus deu tudo certo. Como eu falei, claro que o Inter teve muito mais volume, mais posse, porque a gente também deu campo para eles, mas as oportunidades também que a gente criou foi muito, muito importante. E como ele falou, acho que um ponto nesse momento, cara, é fundamental, importante para a moral da equipe, para a moral do clube, para a felicidade do nosso torcedor, para o momento que o Brasil vive hoje, nesse processo de reconstrução. Então tudo isso é muito importante e graças a Deus a gente conseguiu esse ponto. O César Porto, da Rádio Conexão Chavante. Gerson, um jogo com muitos desfalques do Brasil e teve inspiração e taticamente perfeito na marcação. Isso mostra um elenco comprometido com o clube? Com certeza, a gente já falou, né? Então a gente foi bem organizado defensivamente. Eu acho que também ofensivamente, porque a gente fez muitas transições, a gente também teve oportunidades, né? Então é uma estratégia que a gente fez. A gente jogou de uma forma mais reativa para tentar segurar dentro do Beira-Rio o Internacional, que completo, que é uma equipe de Libertadores, que joga Libertadores. Então a gente fez essa estratégia e não só defensivamente, claro que defensivamente foi muito organizada, mas ofensivamente também, quando a gente puxava as transições, eu acho que a gente via com muita força, né? Claro que erramos uma tomada de decisão ou outra no último terço do campo, mas eu acredito também que a fase ofensiva nas transições foi muito, muito positiva também, muito importante para esse resultado. O Gustavo Pereira, do Diário Popular. Gerson, claramente a estratégia deu certo do início ao fim. Em especial, como tu avalia o papel dos dois volantes hoje, o Cal e Luiz Menezes, tanto na vigilância entre linhas, quanto para distribuir passes, como aconteceu no lance do gol? Eles fizeram uma partida quase perfeita, né? E foi uma coisa que eu passei para os nossos atletas, sem a bola a gente ia fazer essa estratégia, mas se a gente observar bem, o Brasil tentou jogar também, o estilo de meta no primeiro tempo, a gente tentou iniciar, a gente montou linha de 3 para sair jogando, uma hora a gente saiu com uma triangulação, chegamos na fase final do campo, no último terço. Então, com a bola, a gente não deixou de tentar fazer as coisas, né? Sem a bola, sim, a gente baixou, jogamos um pouquinho em bloco baixo. E o trabalho entre linhas, além dos dois volantes, os dois da frente foram muito importantes, né? Porque a gente induziu o adversário a jogar para os lados, né? Então, esse corredor, ele era fechado já nos dois da frente, para diminuir esse trabalho entre linhas, principalmente do Tyson, que a gente observou. Então, os dois volantes, claro que foram perfeitos, mas os dois da frente também deram uma proteção muito grande, né? Que a gente revezou muito agora, até me foge a memória, o primeiro tempo nós começamos com o Thiago e Marlon. Thiago machucou, botei o Paulo Vitor por dentro com o Marlon, e o Luiz Felipe de um lado e o Luizinho do outro. E o segundo tempo, como o Luizinho estava muito desgastado, o Luizinho é uma forma um pouco diferente para jogar. O Luizinho precisa que o time jogue um pouco mais em bloco alto, porque ele tem um pouquinho de dificuldade para baixar a linha e depois chegar no último terço, né? Que ele sofre um pouquinho. Então, no segundo tempo, a gente botou o Luiz Felipe de um lado, o Paulo do outro, e Marlon e Luizinho. E depois, quando eu coloquei o alemão, a gente tentou fazer uma linha de 5, com o Elson puxando um pouquinho mais para o lado esquerdo, e aí o Paulo também voltou um pouquinho. Mas os dois jogadores que deram o primeiro combate na frente fecharam muito bem o corredor central e foram muito importantes, principalmente para diminuir esse trabalho entre linhas do Inter. O Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. Gerson, a gente observou a tua vibração pós-jogo. O quanto esse empate fortalece o teu grupo visando o restante do gauchão e o jogo contra o Glória? É muito importante para dar moral. Ao mesmo tempo, a gente tem que manter o pé no chão com muita humildade e trabalhando como a gente vem trabalhando.
Eu já falei isso aí também. A gente assumiu uma responsabilidade muito grande, uma fase muito difícil do clube, né, de reconstrução. E eu tenho uma responsabilidade grande porque a maioria desses atletas fui eu que trouxe, né? Então eu que montei esse time. Então isso, cara, sobrecarrega muito. Em qualquer outro lugar, cara, se dá alguma coisa errada, o treinador não foi que montou, né? Aqui a gente montou esse time aí, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente perde muita noite sem dormir, cara. Não é da boca para fora. Então a gente tira um peso, né, depois de um resultado desse. E com certeza absoluta, esse foi um resultado mais difícil da minha vida profissional, até como jogador, porque você vir dentro de um Beira-Rio com o Inter completo, uma equipe de Libertadores, e tu vir sem 6 jogadores, porque esses 6 atletas que ficaram em Pelotas, a maioria figura como titular, né? Então nós temos um grupo muito, muito pequeno. Hoje nós viemos com 11 atletas de linha profissionais. Os 10 que iniciaram, o único profissional que estava no banco era o alemão, e o resto é tudo menino. Então cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei muito feliz, vibrei mesmo e vou vibrar até domingo. Porém, agora já passou. A gente, como eu falei, tem que manter o pé no chão, com muita humildade. A gente precisa muito de todos, nosso torcedor principalmente. Domingo, lotar o nosso estádio novamente. O pessoal da imprensa, todo mundo, cara. Nossa diretoria está dando todo o suporte, nossa comissão técnica. Então, acho que a vibe está muito legal. E hoje nós demos uma amostra muito grande para o nosso torcedor, que a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para dar o nosso melhor, né? E hoje não foi diferente. A gente lutou do primeiro até o último minuto, cara, e eu fico muito feliz com esse resultado. O Barbosa Júnior, da Rádio Tupanci. O crescimento do Brasil dentro da competição passa por um planejamento, um entrosamento. E se você consegue visualizar o Brasil entre os 4 na reta final do Gauchão, e qual o reflexo de um empate no Beira-Rio para teu grupo no aspecto de motivação? Sobre o resultado, cara, é muito importante. Não tem como não ter adquirir uma confiança depois de um resultado desse. Sobre a classificação, cara, a gente vai jogo a jogo. A gente, infelizmente, chegou num momento da competição que a gente não esperava estar desse jeito, com os desfalques, né? Por exemplo, a domingo, cara, não tem nenhum atacante de referência, né? Infelizmente, para jogar um jogo em casa decisivo, que a vitória nos conduz a uma classificação. Então a gente tem que ter muita calma, o torcedor tem que entender também o momento. Infelizmente, assim, ó, o planejamento foi feito até para evitar as lesões musculares, né? Agora, as lesões por trauma a gente não esperava, né? Infelizmente aconteceram. Agora a gente vai tentar organizar uma equipe competitiva, mas a gente no momento está enfrentando muitas dificuldades. Isso não é desculpa, né? Foi o que aconteceu hoje, mas graças a Deus os jogadores compraram a ideia. E domingo novamente a gente vai tentar fazer uma equipe competitiva, tentar descansar esses atletas, né? Luizinho, Paulo Vitor vem jogando todos os jogos o tempo todo. No final do jogo estava exausto, mas só que é o que a gente tem pelo momento. Até o Luiz Felipe, a gente ia trocar, botar o Léo e o Erson naquele momento ali, mas como, cara, estava muito difícil o jogo, e ali eu optei por jogadores mais experientes, porque apesar de estar desgastado, a experiência valia muito. Se eu botasse 2 meninos ali naquele momento, cara, o Internacional estava muito forte, né, pressionando, o jogo estava muito, muito falado, muito cantado, então não saberia como ia entrar os meninos, então por isso que a gente optou até em segurar os caras mesmo desgastados. Então, para domingo, como eu falei, a gente vai tentar montar uma equipe competitiva. Claro que a gente vai jogar por um resultado positivo. Eu acredito muito que se a gente conseguir um resultado positivo, a gente vai brigar por classificação até a última rodada. Então, é isso que a gente almeja. Se eu falar que não, é mentira. Só que a gente também tem que ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, porque as dificuldades são muito grandes, principalmente a parte ofensiva, né? Pela falta dos atletas. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo com o incentivo do nosso torcedor, que é muito importante, né? E a gente vai buscar esse resultado positivo que vai nos dar ainda esperança na classificação. Para finalizarmos, a pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Com tantos desfalques, qual foi a tua estratégia tática para controlar o Inter dentro do Beira-Rio? Como eu falei, a gente optou por um bloco baixo, jogar uma forma mais reativa, fechar o corredor central, né, principalmente trabalho entre linhas. Eu acho que a gente conseguiu bem e explorar a profundidade do adversário. A gente observou que o Inter joga numa linha muito alta, né, a primeira linha deles, mesmo com a bola descoberta, né? Então, quando a bola está descoberta, você tem a oportunidade de fazer a bola longa e aí estourar essa profundidade, principalmente com o Luizinho e Paulo Vitor, né, que fez uma partida excelente pela sua velocidade, explorou muito bem, fez tudo que a gente pediu. E eu acho que a estratégia foi essa, deu certo. Repito, muito aos atletas que compraram a ideia, foram muito fiel, e o mérito total deles, e esse resultado aí foi muito importante para a nossa sequência da competição.
Parabéns pelo resultado, Gerson. Bom descanso e bom retorno. Um abraço. Valeu, obrigado e domingo estamos juntos de novo. Legal. Técnico Gerson Testoni, do Grêmio Esportivo Brasil.